Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Isso está na página 71 do livro. E aí começa falando o seguinte, que a direção de uma escola estuda demarcar a vaga de estacionamento de modo que facilite a manobra dos motoristas. Então, isso aqui traz uma planta baixa, né, do mapa do estacionamento da escola e tal, que ele quer remarcar a vaga dos motoristas aí, né? Beleza, então vamos pensar aí. Em um programa de computador, Felipe e sua professora de matemática representaram retas e ângulos para ilustrar parte das demarcações do estacionamento. Observe que a reta T cruza as retas paralelas R e S. Então, olha bem. Aqui você tem a ideia do estacionamento. Vamos só voltar ali para a gente ver, ó. Tá vendo? Você tem essa rua, tá? Ó, esse lugarzinho aqui que corresponde àquela reta que está assim, e você tem essas na paralela, tá vendo? Meio na transversal, que está sendo representada por essas ideias aqui, tá bom? Beleza. Quando uma reta transversal cruza um par de retas paralelas, podemos classificar alguns pares de ângulos formados de acordo com a posição que ocupa em relação a essas retas. É o que a gente vai estudar, tá? Que é justamente, né, qual que é a posição, né? Como é que é a classificação desses ângulos aqui, ó, né, desses 8 ângulos, né, que são compreendidos, que são formados por retas paralelas, tá vendo? A reta S e R são paralelas, cortados por uma reta T na transversal. Lembrando que reta paralela é aquela reta que ela não cruza uma na outra, como se fossem ruas paralelas, na sala de aula, as filas, né, que são paralelas, e essa reta T, uma reta que cruza as outras duas, né? Você imagina duas ruas paralelas e uma rua que corta essas duas. Então seria essa transversal, tá bom? Para a gente fazer isso, eu quero propor uma atividade prática, tá? Vocês vão pegar o caderno de vocês e aí vocês vão desenhar essas duas retas paralelas. É legal que faça como uma régua, tá bom? Para não ficar torto. E você desenhe essa reta transversal. E aí, se você tiver em casa o compasso, você coloca a ponta seca do compasso aqui, faz uma abertura não muito grande e constrói essa circunferência aqui e aqui, do mesmo tamanho. É importante que essa circunferência e essa tenham exatamente o mesmo tamanho. Depois que você fizer isso, tá vendo que vão formar 8 ângulos? 4 ângulos aqui, 4 ângulos aqui. Eu vou querer que vocês coloram esses ângulos. E aí, pode ser usando essas mesmas cores ou outras cores que vocês quiserem, tá bom? Então, vocês vão fazer isso agora para mim. Depois que vocês desenharem isso, chamar atenção para um negócio. Quem não tem aí o compasso para fazer o ângulo, não tem problema. Pode pegar uma moeda, pode pegar qualquer objeto não muito grande, circular, que aí você coloca ele bem centralizadinho aqui, para você fazer essa circunferência e essa. Não pega grande mais, senão vai ficar uma circunferência, um círculo muito grande, não precisa. Pode ser uma moeda, por isso que eu falei da ideia da moeda que é menor, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, colorir, desenhar, colorir, vocês vão recortar cada ângulo desse, tá bom? Vocês vão recortar nesse estilo aqui que eu vou mostrar agora, ó. Tá vendo? Quando você recortar, vai ficar os ângulos desse jeito assim, ó. Tá bom? Dessa forma. Beleza? Aí, eu vou dar um tempinho. Dá uma parada no áudio, no vídeo, pausa e faz isso aí para daqui a pouco a gente continuar. Tá bom? Então para o vídeo aí, dá aquele pausa. Então continuando, depois que vocês recortaram, ficou aqui os 8 ângulos, não é isso? Então vamos analisar a medida desses ângulos, pessoal. Então a primeira coisa, ângulos opostos pelo vértice. O que é isso? Está vendo aqui o ângulo A e o ângulo C, o ângulo E e o ângulo G, o ângulo B e o ângulo D, o ângulo F e o ângulo H, eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo vértice, só que um está do lado e outro está do outro. Tá? Isso que significa oposto pelo vértice. E aí eu quero que vocês analisem para mim como é que é a medida desses ângulos. Mas como é que a gente vai analisar? Você não recortou todos os ângulos? Pega o ângulo C que você recortou aí e coloca em cima do ângulo A, exatamente em cima. E vê o que acontece com as medidas deles. Assim como o B e o D, assim como o E e o G, e o F e o H. Então, coloca aí um ângulo sobre o outro, né? E aí você vai pegar agora o seu caderno
né? Então pega o caderno aí e vai escrever lá, ângulos opostos pelo vértice. Como é que é a medida deles? Escreve aí, tá bom? Então dá uma parada no vídeo pra vocês fazerem isso. Dá uma pausa aí. Beleza? Escreveram? Ótimo. Então vamos continuar? Ok. Então continuando aí, o que a gente observa desse ângulo AC, do ângulo BD, do ângulo EG e do ângulo FH? Eles têm a mesma medida, não é isso? Eles têm a mesma medida. Então, dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais. Tá bom? Então, registra isso aí no seu caderno. Se for preciso, para de novo o vídeo para você escrever aí. Né? Que dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais ou têm a mesma medida. Continuando, ângulos correspondentes. Então, olha, ângulo correspondente eu tenho o A e o E, tá bom? Eu tenho o C e o G, eu tenho o B, aqui ó, o B e o F, eu tenho o D, olha o D aqui, ó, eu tenho o D e o H. Esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes, tá bom? Então, ó, o A e o E, o B e o F, o C e o G, o D e o H. O que podemos dizer a respeito de suas medidas? Aí vocês vão registrar no caderno de vocês. Tá bom? Como é que vocês vão comparar isso? Do mesmo jeito que vocês fizeram anteriormente. Pega esse ângulo A que vocês construíram, coloca em cima do ângulo C, que vocês observam com a medida desses dois. Pega o A e o C não, minto, é o A e o E, porque o A e o C são opostos pelo vértice. Então pega o A e o E, né? Compara a medida dos dois. O que vocês observam? Compara o B e o F. O que o B e o F eles têm nas suas medidas? Compara o ângulo C e o G, o que acontece com as medidas deles? Compara o ângulo D e o H, então coloca um ângulo sobre o outro e observa o que acontece com as medidas desses ângulos. Aí vocês vão escrever no caderno, dois ângulos correspondentes têm, então dá uma parada no vídeo aí para vocês fazerem. Então continuando, vocês observaram aí, né, então que dois ângulos correspondentes têm a mesma medida, ou medidas iguais. Continuando. Ângulos alternos. Então, olha quem que são os ângulos alternos aqui, ó. O ângulo A e o ângulo G, tá? O ângulo B e o ângulo H, o ângulo C e o ângulo E, o ângulo D e o ângulo F. Esses ângulos são chamados de ângulos alternos. Novamente, eu quero que vocês comparem o que acontece com a medida desses ângulos e registrem no caderno de vocês. Então, vocês vão pegar lá o ângulo A e o ângulo G. Coloca um ângulo aí em cima do outro. O que acontece com as medidas deles? O ângulo D e o ângulo F. Coloca um ângulo sobre o outro. O que acontece com as medidas deles? O ângulo B e o ângulo H. E o ângulo C e o ângulo E. Então, para aí, né, o vídeo, que aí vocês vão registrar no caderno, assim, né? Dois ângulos alternos têm... Aí vocês vão falar, é medidas iguais? Como é que é? Não é? Vocês vão escrever. Então, para o vídeo, dá uma pausada para vocês fazerem. Continuando. Ótimo. Então, dois ângulos alternos têm medidas iguais. Ou têm a mesma medida. Não é isso? Ângulos colaterais. Olha, quem que são esses ângulos colaterais? O A e o F, o B e o E, o C e o H, o D e o G. Esses são os ângulos chamados de colaterais. Novamente, eu vou querer que vocês analisem as medidas desses ângulos. O que a gente pode dizer a respeito de suas medidas? Então, vocês vão comparar o ângulo A com o ângulo F, o ângulo B com o ângulo E, o ângulo C com o ângulo H, o ângulo D com o ângulo G. Isso aqui eu vou dar uma dica. Se vocês colocarem um ângulo sobre o outro, vocês vão ver que um ângulo é maior que o outro. Então, quer dizer, eles não são iguais. Tá, então se eles não são iguais, o que eles podem ser? Então, para o vídeo aí um pouquinho, dá um pause aí para vocês pensarem. Ok? Fizeram?
Então vamos concluir aí, né? Então dois ângulos colaterais têm medidas, que eu posso dizer assim, né? Tem medidas que na hora que eu somar aqui vai dar igual a 180. Então eu posso falar que dois ângulos colaterais, eles são suplementares. Olha, o ângulo A e o ângulo F, o ângulo B e o ângulo E, eles são suplementares, quer dizer, as suas medidas, né, na hora que somar vai dar 180, vai dar meia volta. Então registra isso aí.